Olá pessoal, aqui é a professora Regilene, de eletiva do tema Teatro de Sombras. Eu quero começar essa aula mostrando uma imagem para vocês de Teatro de Sombras. Aqui nós vemos duas pessoas manipulando dois bonecos. Nós vemos a silhueta, né? Os bonecos estão mais detalhados e a gente percebe bem os detalhes ali. E provavelmente esses bonecos foram produzidos por estes dois. O conceito, gente. O nome Teatro de Sombras é chamado assim pelo fato de seu espetáculo que consiste na criação de certos efeitos ópticos. O que é o Teatro de Sombras? São produções de imagens que se destacam e que simulam vida, criados a partir dos contrastes de sombra e luz. É muito interessante porque tem da vida usando o próprio corpo, né? Como a gente consegue dar vida para objetos e personagens feitos de diversos materiais. É bem bacana. Aqui nós vemos um outro exemplo de teatro de sombra, onde está ocorrendo um teatro em si, onde nós não vemos as pessoas como elas realmente são, né? Mas nós vemos as silhuetas delas, né? A gente vê que tem uma moça lá sentada com uma criança no colo, provavelmente essa criança é um boneco, né? Um rapaz ali de boné, nós vemos, identificamos cadeira, nós identificamos os objetos através de suas silhuetas. E o espectador, as pessoas que estão assistindo, aqui nós vemos no caso uma mãe com duas crianças no colo. Bom, para que a gente produza, né, o teatro de sombras, para isso você vai precisar de, vou citar aqui alguns materiais, né? Uma fonte de iluminação, também vai precisar de uma superfície lisa e clara. Pode ser uma tela, parede clara, tecido ou um ecrã, que é uma superfície lisa, né? Geralmente branca, sobre a qual se projetam imagens fixas ou em movimento. Você pode usar o próprio corpo, mãos ou personagens que você pode criar, de papelão, EVA, papel cartão, né? Dá para usar vários materiais. O importante é ser criativo. Aqui a gente vê uma outra foto, um outro formato de teatro de sombras, onde eles estão usando as mãos para criar, né, formas. A gente vê isso pela silhueta que está no tecido. Então tem uma terceira pessoa lá no alto segurando uma lâmpada, que dependendo da posição que você coloca essa lâmpada, é um efeito, né? Aí duas pessoas usando, no caso o rapaz está usando as mãos. Quem está do outro lado está vendo só a silhueta, aquilo que está sendo mostrado nesse lençol, tá bom? Bom, vamos para uma lenda. Conta-se uma lenda chinesa a respeito do teatro de sombras. Diz a lenda que no ano 121 depois de Cristo, o imperador Huti da dinastia dos Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita, ordenou ao mago da corte que a trouxesse de volta à vida dos reinos da sombra, no caso o reino da morte, né? Caso contrário, seria decapitado, ou seja, ele iria morrer. O mago usou a sua imaginação e, através de uma pele de peixe, macia e transparente, confeccionou a silhueta de uma bailarina. Quando tudo estava pronto, o mago ordenou que no jardim do palácio fosse armada uma cortina branca contra a luz do sol e que esta deixasse transparecer essa luz. Houve uma apresentação para o imperador e sua corte. Esta apresentação foi acompanhada de um som de flauta que fez surgir a sombra de uma bailarina, movimentando-se com leveza e graciosidade. Neste momento, teria surgido o teatro de sombras. Bom, gente, como eu disse, é uma lenda,
Mas vamos conhecer um pouquinho da história. Antes disso, olha aí, a imagem do imperador Ritu e a sua bailarina. Aqui, no caso, a história, né, ela ainda não morreu. Então, existem várias histórias, né, desse imperador e a sua bailarina. Aqui, nós vemos uma produção artística muito mais elaborada. Tem arame, provavelmente pedaços de metais, tem couro, né, e outros materiais que eu não consigo identificar. Tem pintura aqui, né, bem mais complexo, bem mais elaborado que as fotos anteriores que a gente viu. Bom, para a história agora. Mas provavelmente, tá? Provavelmente, sua origem deu-se na pré-história, onde o homem das cavernas se encantava com o reflexo da sua sombra na parede da caverna, causado pela luz do fogo. Já na China e Índia, países asiáticos, começaram a usar marionetes atrás de lençol para produzirem um teatro de sombra. Gente, lembrando que na pré-história não tinha espelho. O homem, para se ver, ou era através do reflexo na água, né? Ou a silhueta causada pelo sol, quando ele andava e via a sua sombra, ou dentro da caverna, onde quando eles faziam o fogo, né? Tinha o fogo, as pessoas aí atrás delas, lá na parede, era refletida a silhueta delas, tá? Ó, aqui nós temos uma imagem de uma caverna. Infelizmente, não é uma foto muito boa, mas foi o que eu consegui achar. Então, nós vemos aqui ó, uma fogueira, nós temos dois homens abaixados alimentando essa fogueira. E atrás deles, lá na parede, que infelizmente a gente não consegue ver aqui, com certeza tinha a silhueta deles lá atrás, tá? Aqui já mostra um ambiente onde eles já estão acostumados. Olha que interessante. Um outro estilo, né, de teatro de sombra. Pode-se também indicar outro exemplo de arte associado ao teatro de sombras, chamado de Teatro Negro de Praga, que são realizações de fogos, de sombras de luz com lanternas num cenário escuro. Então aqui é ao contrário, aqui você vê tudo na frente, é tudo muito colorido, você vê os personagens, né, os atores, e a escuridão é atrás. No teatro de sombra, é tudo escuro, né? Então, os personagens, os seus objetos estão atrás da cortina, né? Aqui eles estão na frente. É outro efeito, mas também pode se considerar um teatro de sombra. Não é o tradicional, mas é uma arte reconhecida também. Variedades no teatro de sombras. Olha aqui, nós vemos uma moça, né? Aqui, provavelmente, há uma lanterna ou uma lâmpada bem forte. O local onde ele está escuro. Então, a gente vê ela refletida, porque a foto foi feita de uma forma que a gente entende o que está acontecendo. Então, a gente vê a moça e ela, com as duas mãos, está criando um coelhinho que é refletido na parede. Então, a gente vê a silhueta dela e o coelhinho feito com as mãos. Então, aqui, ó, parede clara, branca, né? Pode ser uma cor clara, uma parede branca. Então, apaga a luz, usa a lanterna ou uma lâmpada e dá para fazer essa brincadeira. É um tipo de teatro de sombra. Olha esse aqui que bacana. Gente, dependendo do como está a lâmpada, você pode aumentar essa silhueta ou diminuir essa silhueta. Olha que interessante. Usando o corpo como personagem, né? Aí a gente percebe que a lâmpada está no chão. Olha como a luz ali no chão está bem presente, né? Aí aumenta a imagem desses corpos no lençol. Então, do outro lado, quem está vendo, as pessoas que estão assistindo essa apresentação, está vendo apenas as silhuetas. Teatro de sombra com caixa. No caso aqui, caixa de papelão, tá? A primeira foto, onde só tem um menininho, o que está sendo usado ali para iluminar, gente, é a própria luz do sol. Então, ele está contra a luz do sol. A luz do sol está atrás e ele está brincando. Olha que bacana, né? A gente reconhece ali um esquilo, uma árvorezinha. Ele está
brincando, criando a sua história com os personagens que ele tem. Do outro lado, nós vemos dois alunos, provavelmente estão em escola. A caixa deles também está decorada, tanto na primeira foto como na segunda foto, as caixas estão decoradas. A primeira está um pouco mais simples, a segunda a gente vê ali, né, escrito teatro, né, tá coloridinho e tal. Aí a gente vê, ó, essa parte transparente, que parece ser transparente, pode ser um sulfite ou papel vegetal, tá? Da cor branca, né? Aí a gente vê o bonequinho que está sendo usado nessa segunda imagem, onde tem dois alunos, que o boneco ele foi mais elaborado, ele foi vazado, aí tá ali o bonequinho, né? O outro está entrando, né? Já é uma silhueta mais fechada, não tem detalhes como tem no primeiro bonequinho. E aí você faz a brincadeira. Gente, como que acontece essa questão da silhueta? Então, tá lá, tá o tecido ou um papel branco, aí vamos supor que aqui seja um objeto. A luz é acesa atrás de mim. Então, a luz, ela bate nesse objeto, se interrompe a passagem de luz aqui. Aí, a minha mão, ela vai se tornar uma silhueta no papel e o resto vai ficar tudo iluminado. Então, para aparecer a silhueta, a luz ela tem que ser interrompida. Ela não pode passar. Então, passou, cria-se a silhueta, né? Cria-se o personagem que deseja ser trabalhado no teatro de sombras. É esse o segredo. Olha que bacana, ó. Aqui nós vemos, né, um violão, uma viola, que tem um detalhe bem simplesinho ali, mas mesmo que não tivesse esse detalhezinho, você entenderia que é uma viola. No gatinho, eles vazaram a boquinha, o nariz e os olhinhos. A lua tá inteira. A vaquinha, ela tá um pouquinho mais elaborada, né? Que essa parte onde está passando a luz seria a mancha branca, vamos supor, a boquinha aberta, ela tá feliz, os olhos, o nariz. E o cachorrinho aqui, que tá, né, com o movimento, ele tem só um furinho no olho, né? Aí a gente vê aqui, o resto tá tudo escuro, então tá bem escuro. E atrás, né, a gente vê uma luz. Aí o que pode ser usado? Uma lâmpada, uma lanterna, a luz do celular, dependendo do caso, uma vela, né? Só que usar com muito cuidado, né? Ou a luz do sol, como a gente viu na foto anterior, tá? Bom, nós finalizamos aqui a nossa aula.